Seja muito bem-vinda. Que bom que Obrigada, você pôde voltar nessa reta final de 2013. E hoje a Soraya traz mais uma arte aqui em madeira, pintura country. E eu adorei especialmente esse trio de pinheirinhos. Você gostou? Muito legal. Arrasou. Fofo, né, pra e decorar. simples, dá tempo da gente fazer Rapidinho. nesses últimos, né? Nessa Isso. contagem regressiva aí do Natal. Dá tempo. Legal. Como é que você preparou a peça? Ó, parece ser bem simples, né? simples. A montagem. Adorei. A peça, então, elas são 3 pinheirinhos, né? Tá. E a base. Depois a estrelinha da ponta e os pezinhos dela, né? Legal. Os troncos. A primeira coisa que eu fiz, eu passei um fundo bem clarinho. Tá? Não, passei uma areia, pode ser um pérola, não branco. Certo. Aí passei o fundo, dei uma lixadinha, tá? Aí que eu fiz? Passei 2 cores, que é um verde mais claro no meio e um verde mais escuro. Tá? Fez Isso. uma brincadeira, Antes eu né, com as risquei listas. com lápis. Então essa vem aqui, ó. Nada muito certinho, olha só. Fazer assim a mão livre mesmo, tá? Aí com onde eu risquei eu pinto as 3 cores, né, as 3 partes. Feito isso eu vou aguardar a secagem, tem que ser umas 2 demãos. Você vai ver que a minha peça, se olhar bem, ela não tá bem assim coberta, tem umas manchinhas, porque eu passei 2 demãos. Mas não tem problema, como nós vamos fazer um xadrez por cima, então Vai dar até nem um vai efeito aparecer, bonito, né? vai dar um efeito bonito mesmo. Bom, Tati, aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel chato, fininho assim, estreito, tá? E vou fazer o xadrez com ele. Legal. Eu vou pedir só pra você ficar de ladinho. Isso. Pro Pedro não conseguir o detalhe. E não dá porque a sua trabalha mesmo, Com a né? esquerda, Com a não tem esquerda. como. Bom, então com o pincel chato, eu vou Tá. carregar ele na água. Aí eu vou usar um tom mais escuro que eu usei aqui, Certo. tá? Então aqui tem que ser um tom médio e depois tem que usar um tom mais escuro, que é um verde bem escurão, que é esse daqui. Vou colocar ele aqui num cantinho e vou carregando com água, ó, até ficar assim bem diluidinho mesmo, tá? Aí eu vou tirar o excesso da tinta do pincel, Tá. certo? Aí eu vou aqui na minha árvore e vou fazer as linhas, ó. Isso, eu vou compondo um xadrez. Ó, vou fazer em cima e embaixo. Parece que não vai aparecer, tá? Mas depois, como eu vou fazer um efeito por cima, ele vai ficar bem legal. Bom, aí eu vou com uma outra cor mais clara e vou fazer praticamente a mesma coisa. Vou carregar na água, vou tirar o excesso do pincel e aí eu vou vir aqui na parte verde clara, tá? E vou fazer listras. Tenta manter a mão bem firme e a distância entre uma listra e outra parecidas. Tati, é isso daqui por enquanto. Perfeito. Nesse mais escuro você fez no horizontal Isso. e no meio na vertical. Na verdade eu vou cruzar o de baixo Depois. mais escuro. Tá. Só que a gente tem que aguardar ele secar um pouquinho, tá? Bom, enquanto ele tá secando, o que eu fiz? Eu peguei um pincel bem fininho, tá? Um pincel liner. Sempre eu vou carregar ele com água, tirar o excesso e vou carregar nesse amarelo escuro, nesse amarelo ocre. Certo? Carreguei, vou diluir um pouquinho mais. Tirei o excesso. Aí eu vou testando aqui até que minha linha vai ficar fininha, ó. Tá? Porque se eu for direto, a linha vai ficar muito escura. Certo. E aí... Tati, desculpa, não é essa cor. Não tem problema. Não tem, eu esqueci. É o verde bem escuro, desculpa. É aquele primeiro verde que nós fizemos o... Fim de ano, É, a gente já tá vai pensando ficando na nas ceia, né, férias, Soraya? O que a gente vai ter que fazer em casa? Então é esse verde mais escuro.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha entre as duas linhas que eu fiz. Ó. Deixa eu tentar virar pra ele pegar direitinho. Isso aqui não precisa ser nada muito certinho, não, tá? É só as linhas pra decorar mesmo, tá? Aí, Tati, vamos cruzar a linha escura. Aquilo que nós fizemos no verde mais escuro, ó, agora eu vou fazer as linhas verticais. Ó. Ok? Perfeito. Vou fazer aqui também. Pintura Country, dica do trio de Pinheirinhos, hoje com a Soraya Leite. Isso. Ó, é isso daqui por enquanto, tá? Aí eu vou precisar dar uma secadinha, tá? Então Pode, vou fazer só um pode, barulhinho tem um rapidinho. soprador. Bom, agora sim. Eu vou usar aquele amarelo, agora é o amarelo. Eu troquei só as posições. Agora eu vou usar aquele amarelo ocre. Continua o pincel liner, Um pincel né? liner, bem fininho. Tá, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha nas laterais daquele xadrez que eu fiz. Tá. Tá, então é só fazer duas linhas, ó. Fazendo certinho as laterais. Tá? Tanto na vertical, agora na horizontal. Vou tentar virar aqui. Então ele vai ficar assim, só um tom sobre tom. Certo? Espetáculo! Gostou? Bom, Tati, agora o que eu vou fazer? Sombrear as árvores, tá? Então, para sombrear, eu vou usar sempre aquele pincel que é o pincel chanfrado, que é o pincel angular. Tem uma pontinha sempre Tem uma maior pontinha maior que a outra. Tá, então eu vou carregar ele na água, tá? Vou descarregar num paninho, tirando o excesso. Aí eu vou colocar a tinta só na pontinha do pincel. Tá. Aí eu venho aqui, ó, e tiro o excesso, tá? Eu vou fazer o sombreado aqui embaixo da primeira parte do pinheiro. Certo. Tá? Então, ó. Vou ficar mais tímida. E vou fazer o mesmo sombreado na outra parte de baixo. Ó, é isso aqui só de sombreado. Certo? Bom, depois com o pincel liner eu fiz a costurinha. Que ficou super charmoso, né, Super Soraya? charmoso. Então, nas linhas, ó, é só manter o pincel em pé e fazer as linhazinhas. Deixa eu virar aqui. Agora tem que aguardar a secagem do sombreado, tá? O meu ainda tá um pouquinho molhado. Então, eu tô fazendo com um pouquinho de cuidado. Então, é isso aqui. Perfeito. A pintura. Mostra pra gente mais uma vez. Na lateral você passou um marrom, né, Isso, Sô? eu sempre passo marrom na lateral e atrás. Tá? Aí a montagem é simples. O que eu faço aqui, eu tenho um musgo, né? Um musgo verde. Vou tentar não fazer muita sujeira. Aí é só ir colocando cola
Pode usar uma cola tipo Bond mesmo, ou cola quente. Cola É só instantânea, cola quente, isso. né? É só ir colocando a cola e Fixando. fixando. E aqui, esse mesmo pauzinho que acompanha aqui o kit, né, Sô? Isso. Onde encaixa. Aqui É. ele já pegou, a gente pregou Eu colocou um coloquei pinguinho de cola, né? Mas, gente, é só encaixar. Só encaixar. Simples assim. Faz um lacinho pra decorar aqui a árvore. E é isso, Tati. Legal, é uma peça né? Dá super aquele simples. Toque rústico, Isso. simples e lindo, Simples, Sô. é. Eu vou pedir pra gente divulgar todos os contatos, Soraya Leite, que participou conosco aí em algumas oportunidades no ano de 2013. Espero de coração que você volte muito no ano novo, volte que mais bom, vezes. eu volto, claro. Quem quiser, gente, de repente, dúvidas, às vezes a gente quer fazer exatamente a peça que os nossos convidados mostram, né? Então, quem quiser orientação sobre esse kit com os 3 pinheirinhos, ou esclarecer uma dúvida de pintura, especialmente a pintura country, é só você entrar em contato com a Soraya. Todos os dados estão aí no vídeo. Sô, deixa eu te dar um beijo. Feliz Obrigada. Natal. Pra você Feliz também, Ano Novo. Tati, E que em pra você 2014 a também. gente possa se aproximar ainda mais. Com certeza.